Gente. Bom dia, né? Sabadão. Química orgânica. Continuação. Eu vou só começar com esse TBTzinho rápido, porque tem 15 dias. O Alan com o fuso horário trocado. Boa tarde, Alan. Boa tarde. Então, gente, porque assim, nós falamos disso sábado retrasado. E aí, depois disso, a gente falou sobre cinética, a gente falou sobre equilíbrio, né? Então, ficou um pouquinho distante essa parte. Então, eu vou fazer esse TBT rapidinho. E a aula de hoje ela vai ser bem mais exercícios visando a parte de funções orgânicas mesmo, tá? Vou falar sobre as funções e a gente vai fazer exercícios sobre elas, porque são muitas funções, são detalhes, um elemento químico que muda uma função para outra, né? De uma função para outra, Professora, a gente tem. Oi. vai ter parte 3 falando das reações. Então, aí não sei como vai ficar na questão dos sábados ou se vai ter que ser na aula. Porque tem isomeria também. Isomeria vai ser na aula. E aí as reações eu vou ver como que vai funcionar. Eu fiquei puto com isomeria, porque caiu ano passado, mas eu gosto de isomeria, legal. É legal, é legal. Então, gente, a química orgânica, rapidinho, né? Voltando, é tudo aquilo que vai acontecer com carbono. Lembra que são cadeias carbônicas. Então, a química orgânica são compostos que eu tenho cadeias de carbonos, carbonos ligados a carbonos. Lembrando que o carbono ele é tetravalente, ele vai fazer 4 ligações, e falamos das ligações sigmas e pis, né? A ligação sigma é a primeira ligação a ser formada, e aí se eu tenho uma ligação dupla, a segunda a ser formada é a pi. Se eu tenho uma ligação tripla, a primeira que foi formada é sigma e as outras duas são pis. Então, ligação sigma é sempre a primeira ligação. E em ligações múltiplas, duplas ou triplas, eu tenho a primeira sendo sigma e o resto pi. Falamos sobre a classificação do carbono, né? Então, aqui, o meu carbono ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Lembra que o carbono ele faz 4 ligações, sempre. Então, um carbono primário, ele só vai se ligar a outro carbono. Só se liga a um. As outras 3 ligações dele é com outro qualquer elemento, tá? Então, um carbono primário, ó, esses aqui, ó, ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a um carbono. Um carbono secundário, que é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Esse aqui, um carbono secundário, ele está ligado a 2 carbonos. Ligou a um, ligou a 2. Um carbono terciário, ele se liga a 3, que é esse aqui. Está ligado a um em cima, um na esquerda e um na direita. E o carbono quaternário, as 4 ligações dele são feitas com outros carbonos. Falamos também sobre a hibridização, né? Se um elemento químico ele faz, se o elemento não, carbono, né, na verdade. Se o carbono faz 4 ligações simples, ele é sp3. Se ele faz 3 ligações simples, lembra que ó, na dupla eu tenho uma simples, então eu tenho sp2. Se ele faz uma tripla ou 2 duplas, ele é sp. E aí tem aquela brincadeirinha da mão, né? Que a gente bota o 4 na mão e vai brincando com os dedos para descobrir. Eu sempre falo que vou mostrar para vocês e nunca mostro, porque em dia de sexta-feira eu esqueço e aos sábados não dá para mostrar esse rosto lindo que tá inchada dessa. Falamos dos hidrocarbonetos. Nossa primeira função orgânica foi o que nós falamos no sábado retrasado, né? O hidrocarboneto é um composto que só tem carbono e hidrogênio na fórmula. Ele vai ter um esqueleto que é ele vai ter um esqueleto que é carbono, 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 né? E aí a gente completa com hidrogênios. Falamos dos principais, não, rapidinho, deixa eu botar aqui os principais hidrocarbonetos. Falamos dos principais hidrocarbonetos, né? Todos esses são alcano, alceno e alcino. Alcano, alceno e alcino são cadeias abertas, só que do alcano, O é a terminação de hidrocarboneto. Alcano, fica em ligação simples, só tem ligações simples. En significa uma dupla, uma insaturação, ó, um alceno. In significa uma tripla ligação. E dien significa 2 duplas ligações. Então, os hidrocarbonetos eles podem ser alcano, alceno, alcino, alcadieno
podem ser os aromáticos, que nós falamos, né? Benzeno, esse cara aqui, C6H6. E podem ser o cicloalcano e o cicloalceno. Cicloalcano é um alcano de cadeia fechada. Cicloalceno é um alceno de cadeia fechada. Então, o cicloalcano, ele só vai ter ligações simples, porém, ele vai ter uma cadeia fechada. E um cicloalceno, ele vai ter uma ligação dupla dentro de uma cadeia fechada. E quando a gente fala da questão da cadeia, falamos sobre as classificações, tá? As isomerias planas, elas vão ser baseadas nas cadeias. Se eu tenho uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, insaturada, então, homogênea, heterogênea, então a isomeria que a gente vai falar vai entrar nessa parte aqui, tá? Então, assim, a minha cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou fechada. Uma cadeia aberta, ela tem início e fim. Lembra que cada ponto, tá vendo? É um carbono, então eu tenho um carbono aqui, um carbono em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. E a gente completa esse carbono com hidrogênios. Uma cadeia fechada. Esse aqui é um cicloalceno, tá vendo? É uma cadeia fechada e tem uma dupla ligação. Então, é um cicloalceno, tá? Esse cara aqui primeiro é um alcano, porque é uma cadeia aberta e eu não tenho nenhuma insaturação. E o de baixo é um cicloalceno. Lembrando que a cadeia aberta, ela é chamada de alifática e a cadeia fechada é chamada de cíclica. Quanto à presença de ligações múltiplas. O que é isso, professora? Dupla ligação ou tripla ligação? As famosas ligações pis, né? Ele pode ser saturado, né? A gente não está falando de soluções, não, pelo amor de Deus, gente. Mas o meu composto ele pode ser saturado. Saturado é um composto que não tem ligações duplas. Os alcanos e os ciclanos ou cicloalcanos, eles são saturados. Eles não apresentam duplas ligações, tá? E as cadeias insaturadas, elas vão apresentar ou uma dupla ou uma tripla. Então, o alceno apresenta dupla, ele é insaturado. O alcino apresenta uma dupla, então é insaturado. O alcadieno apresenta duas duplas, o alcino apresenta uma tripla. Eu acho, não sei, acho que eu falei rápido demais e não foquei. O alceno forma uma dupla, então é insaturado. O alcino forma uma tripla, insaturada. O alcadieno forma duas duplas, ou seja, eu tenho duas insaturações. E o cicloalceno, ele é uma cadeia fechada que forma dupla. Então, também é insaturada, tá? Então, se você vê lá, ó, uma dupla ligação é insaturada. Se apresentar a ligação π, meu composto ele vai ser insaturado. O ciclano veio da química, mentira. Mas sim, é ciclano ou cicloalcano e o cicleno ou cicloalceno, né? É engraçado, quando eu escutei também, eu ficava, nossa, estranho, ciclano. Falamos sobre a presença de heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um heteroátomo é um átomo diferente, tudo bem? Camila, é estranho, eu também lembro. O heteroátomo é um átomo diferente do carbono no meio da cadeia. Pensa que os carbonos estão andando um atrás do outro, igual um gafanhoto dando a mão, tá? Eles estão todos de mãos dadas, a cadeia carbônica. Se tiver alguém ali dando a mão para dois carboninhos, ou seja, no meio da minha cadeia, esse cara ele é um heteroátomo. Se ele estiver no final, tudo bem, ele não está no meio da minha cadeia. Se ele estiver em cima, ele não está no meio da minha cadeia. Agora, se eu tiver um elemento entre dois carbonos, pensa que a química orgânica ela estuda o carbono. Então, o carbono secundário ele está ligado a dois carbonos, tá? Uma cadeia, uma insaturação tem que estar ocorrendo, uma dupla ligação entre carbonos. Um heteroátomo, né, que é um átomo diferente do carbono, para minha cadeia ser considerada heterogênea, ele tem que estar entre carbonos. Então, a base da química orgânica é o carbono. Então, uma cadeia homogênea, tá vendo? Ela não tem um átomo diferente do carbono entre carbonos. Ó, aqui eu tenho, a gente vai ver que esse cara é um álcool. Aqui eu tenho, mas está no final, não me importa. Agora aqui, olha, eu tenho um oxigênio entre carbonos, entre esse carbono e esse carbono. Os hidrogênios a gente bota aqui em cima, mas está um para cima e um para baixo, tá? É só para economizar espaço, que a gente escreve CH2.
Mas é sempre o hidrogênio para cima e um para baixo. Na cadeia carbônica são os carbonos que se ligam. Esse oxigênio aqui, ele está, ó, entre esse carbono e entre esse carbono. Então, sim, é heterogêneo, porque está entre dois carbonos. Professor, Oi. a insaturação é apenas entre carbonos? A insaturação, sim, Ah, ótimo. tá? Se você tiver um dupla O, uma cetona, por exemplo, C e um dupla O lá em cima, não. A minha cadeia ela vai ser saturada, tá? Porque a gente está falando da cadeia carbônica. Entendido. Falamos sobre a presença de radical alquila, né? O radical alquila, ele é chamado de ramificação, que é quando a gente tem um carbono terciário. Eu acho que fica mais fácil a gente pensar no seguinte: eu sempre pego qualquer composto e tento passar a mão nele inteiro. Vai passando o lápis nele inteiro. Se você consegue ter início e fim, legal. Agora, se chegar um momento em que você tem que dividir, você não sabe se você vai para um lado ou para o outro, ali é uma ramificação, tá? Se a gente olhar, já vou te responder, tá, Gabi? Se a gente olhar esse cara aqui, ó, passou no primeiro, no segundo carbono, para ir para o terceiro, você tem a opção de escolher. Ou desce ou permanece reto. Então, vai ser uma insaturação. Se você descer, o que ficou aqui, ó, no cantinho, vai ser insaturação, vai ser ramificação. Se você for reto, o que sobrou aqui embaixo vai ser uma ramificação, tá? Então, cadeias ramificadas são cadeias que vão apresentar um carbono terciário, e aí esse carbono terciário vai ter ligado a ele, né, um radical alquila. Deixa eu ver o que o Gabi me mandou. No final, ela pode sim, tá? No final, a gente vai ver hoje, o álcool, por exemplo, né, são homogêneos, porque a hidroxila ou ela fica em cima ou ela fica no final da cadeia. Então, não me importa, sempre tem que ser entre carbonos, sempre. Tanto a dupla ou a tripla, né, tanto a insaturação quanto o heteroátomo. Falamos sobre as cadeias, né, do benzeno. Cadeia aromática são cadeias em que eu tenho 6 carbonos e 3 ligações. Calma aí. O café. Ai, nem tomei ainda. Depois eu vou tomar. Aqui, gente, a Não molécula do acabou. café é uma coisa linda. Ela só não ganha da dopamina, da serotonina, né? Que são cadeias carbônicas maravilhosas. É lindo demais. São cadeias realmente grandes, né? E eu ainda vou tatuar também uma molécula, não sei qual ainda, mas a Camila rindo. São Tatu cadeias, metano. São são, Pauzinho. são cadeias carbônicas maravilhosas, sério. O metano é um pontinho, né? Porque não pode fazer um traço. Se fizer É um isso traço, é aí, um cara. etano. É completo. Vou botar um ponto. O que é isso? É um ponto final? Não, é um metano. Não, né? Então, Gênio. desenho direito. Desenho um composto bonito, um composto arrumado, né? Então, vocês vão ver no final da aula de hoje compostos lindos. Professor, Então, oi. não tem a molécula da laranja? Tem uma É, composição toda doida, cheia de aromático? cara. A maioria dos compostos, eles têm esses anéisinhos bonitos aí. Às vezes não são nem aromáticos, tem duas duplas, não precisa ter três, mas é muito grande. Eu fico analisando, né, algumas vezes. Tem a galera que faz, normalmente a galera bota a adrenalina na tatuagem. Tem a galera que gosta de esporte radical, né? A galera que gosta dessa, dessa coisinha que a adrenalina dá. Aí a pessoa vai lá e tatua adrenalina. Mas que tantos outros hormônios com umas fórmulas tão bonitas. Eu olho mais a fórmula do que o hormônio em si. Aí desenhou essa fórmula porque não sei, achei bonita. Cara, a fórmula da cocaína é muito bonita. É sério, é muito bonita. É um composto Isso aí a gente não absurdo. pode tatuar, né? Não, esse daí eu não posso, nem quero. Isso aí não pode, é. Mas É ela é porque, uma cadeia carbônica de respeito. É grande sim, demais. sim. É É grande porque tem demais. algumas pessoas que se portam mais pela função do hormônio, né? Por isso que tatua. Exatamente. Sim, sim. Então, bora lá. Então, aqui, gente, né? Aromático são cadeias fechadas,
tudo bem? Em que eu vou ter o C6H6. 6 carbonos, 6 hidrogênios, tá? Ligados, eles intercalados, 3 duplas ligações. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, tá? Cadeia alicíclica é cadeia, né? São cadeias fechadas e que não apresentam aromático. Não apresentam o nosso famoso benzeninho, tá vendo? Esse cara aqui é como se fosse um quadrado. É uma cadeia fechada, é um alceno, perdão, é um alcano, é uma cadeia fechada que não apresenta, na verdade, nem 6 carbonos, quanto mais 3 duplas intercaladas. Falamos que as cadeias aromáticas elas podem ser condensadas quando você não consegue ver o início de uma e o final da outra, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, então, ele faz parte de 2 anéis, do segundo e do primeiro. Essa parte aqui faz parte do terceiro e do segundo. E elas podem ser isoladas. Eu sei onde termina e eu sei onde começa. Cada uma tem a sua. E elas podem ser mononucleadas ou polinucleadas. Mononucleada se eu tiver só o benzeno, né? Polinucleada se eu tiver o naftaleno. Esse cara aqui é o antraceno. São 3. Com 2 é o naftaleno e com 1 é o benzeno. Então, assim, mononucleada é só benzeno. E aí, falei já disso, mostrei para vocês as principais ramificações, né? Falei dos radicais aromáticos. Lembra que eu desenhei aquele desenho horrível? A diferença do fenil para o benzil. Que o benzil ele tem um carbono antes de chegar no anel benzênico. E o fenil ele é direto ligado ao anel. E falamos sobre a nomenclatura. Falamos coisa pra caramba. Falamos sobre a nomenclatura, né? A gente sempre vai usar o prefixo. 5 em diante é mole. 1 carbono met, 2 et, 3 prop e 4 but. E aí, de 5 em diante, tranquilo. A gente pensa no futebol, né? O sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Isso aqui tudo continua. Hoje nós vamos conhecer as outras funções e aí a gente só vai aprender o sufixo das outras. A nomenclatura continua igual, tá? A única coisa que vai mudar é o sufixo. Lembrando, ó, an, ligação simples, em, dupla, in, tripla, dien, 2 duplas e dien, 2 triplas. Falamos sobre como numerar a cadeia principal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o grupo funcional. Tá? A gente só viu hidrogênio e carbono, que são os hidrocarbonetos. Hoje nós vamos ver as outras. Então, a gente sempre vai numerar a cadeia de uma maneira que o grupo funcional receba o menor número. O menor número tem que ser para o grupo funcional. Se não tiver grupo funcional, se for um hidrocarboneto, aí a gente começa numerando de acordo com a insaturação, tá? Para a insaturação receber o menor número. Mas como hoje a gente vai trabalhar com os grupos funcionais, eles que vão receber o menor número. Mostrei, isso aqui salva vidas, esse quadrinho, tá? A ordem. Primeiro a gente bota a ramificação. Depois, se for ciclo, a gente escreve. Se for cíclica, né? Se for cadeia aberta, não bota. Bota o número de carbonos, bota o infixo, se tem alguma dupla, uma tripla, se só tem ligação simples, e a terminação da função. Lembrando que a gente sempre tem que pôr o número, tá? O número de onde está a ramificação e de onde está a ligação dupla. Um exemplo, eu tenho uma cadeia com 6 carbonos e no segundo carbono eu tenho uma dupla ligação, então aqui no infixo eu boto 2 em. Se eu tenho uma ramificação no terceiro carbono, um metil, eu boto 3 metil, eu tenho que dizer em que carbono que está tanto a minha insaturação quanto a minha ramificação. E vocês vão ver hoje que existem funções que vão ficar no meio da cadeia. Então, o álcool, por exemplo, se a hidroxila estiver no segundo carbono, a terminação de álcool é ol. Lembra do etanol? Então, a terminação de álcool é ol. Então, sempre que aparecer, vamos supor que apareça no segundo carbono, eu vou escrever, sei lá, butano 2-ol, entendeu? Ou 2-butanol. Rapidinho, eu tenho que dizer exatamente em qual carbono que se encontra a minha hidroxila ou a minha função orgânica. Fala, meu amor. Mas, tipo assim, se eu estiver numerando os carbonos
e tiver tipo 6. Tiver tipo 6 não, tiver. Tiver 6. E eu for colocar lá no fundo, eu vou ter que colocar, tipo assim, se eu pegasse o quinto carbono, eu teria que colocar 2 ou colocar 5? Calma aí, não entendi. Você tem uma cadeia carbônica com 6 carbonos. Isso. Aí se eu Vai. numerasse de cima para baixo, eu teria que pegar o que tem menor quantidade de carbonos até o grupo funcional ou o que tem maior quantidade? Calma aí. Vai. 6 Aí, carbonos. tem uma ali lá no 4. Lá no 4. Tem o O quê? 4 lá no meio. Ali no. É difícil. Aqui embaixo? Em cima, no outro, direita. Ah, tem o quê Isso aqui? aí. Tem um grupo funcional em qualquer. Tá, uma hidroxila. Calma aí. Minha linha ali. Vocês sabem que eu escrevo muito bem, né? Aí eu começo numerando da esquerda para direita ou da direita para esquerda. Deixa eu só botar aqui. Você vai numerar de uma maneira que ela tenha que receber o menor número. Se você numerar Ah, da esquerda para a direita, ela vai receber o número 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora, se você for da direita para a esquerda, ela vai receber o 3. Então, é da direita para a esquerda. mas não vai ter um momento que a ordem vai ser igual e vai ter 2 compostos? Não. Se for a ordem igual, não que vai ser 2 compostos. Pode acontecer de você ter... Calma aí. Ela vai estar invertida? Tipo assim, vai estar rotacionada? Exatamente. Ó, Ah, agora tanto faz. Bota da esquerda para a direita. Jesus. Bota da direita para a esquerda. Vai ser 4. Do mesmo jeito. Então, significa que é normal. Ela só girou 180. Entendeu? Ah, tá. Basicamente isso. As moléculas, elas são 3D, né? A gente que não consegue... Eu tomei uma surra na faculdade para tentar entender a rotação das moléculas. É sério, existe. E elas rodam de todas as maneiras. E tem uma parte na química que a gente estuda isso e começou o meu amor pela química inorgânica ali, né? A gente nem viu a rotação de compostos orgânicos, porque eles são gigantes. Roda, às vezes, só uma parte. É uma coisa de louco, gente. Movimento Não é circular. coisa de gente normal, não, né? Mas a galera é meio alterada e fica imaginando as moléculas rodando. É uma coisa muito estranha. E mulher não tem visão 3D, né, gente? Comprovado cientificamente que Gabi. A representação que eu te mostrei naquele site tem da inorgânica, né? Na orgânica, aquelas moléculas girando, aquilo ali já é loucura. A orgânica não tem lá, porque são compostos muito grandes. Então, eu acredito que não tem. Eu olhei e não achei. Não sei se botaram alguma coisa. Mas o Caio cisma com isso. Mas na orgânica, eu acredito que. Na verdade, eu não vi nada de orgânica naquele site ainda. Não sei se já colocaram, né? No. Não sei falar o nome, a FIT. Mas é isso aqui. Foi, Caio? Sanou a dúvida? Foi, agora peguei. Então tá ótimo. Deixa eu ver. Ah, o Long apareceu! Tava dormindo, Boa Long. tarde. Boa tarde, É. Longe. Boa tarde, Long. Então, gente, falamos das nomenclaturas. Ah, e aí eu mostrei os principais para vocês, que são as posições dos aromáticos, né? Se o aromático estiver na posição 1, 2, ele é chamado de orto. Posição 1, 3, ele é meta. E 1, 4, ele é para, tá? 1, 2, orto. 1, 3, meta. E 1, 4, para. Então, teve essa revisãozinha aí. Já a gente vai partir para a próxima parte, né? Que são as funções. Fizemos uma questãozinha aqui que eu lembro. A minha pergunta para vocês é isso aí. É número 4. Professor, Oi. qual a boa forma de lembrar do orto, meta e para? Lembra que tá em ordem alfabética. Eu lembro de. Eu sou maluca, né? Eu penso em orelha, porque eu penso assim, a minha cabeça como sendo o primeiro carbono, né? Então, deixa eu voltar. A minha cabeça é aqui. Então, eu lembro orelha, mão e pé. Orto, meta e para. A orelha que está mais próxima, né? Vai ficar bom também. Orto, meta, que vem a mão,
e se você abrir a mão realmente, fica na segunda posição. E o pé que tá na linha, que é o para. Eu lembro de ortomet para, não sei porquê. Mas, Olha o nome do composto, tolueno. tô vendo. Tolueno. Gabriel, ele ficou eternizado como não chegou atrasado e eu ainda levei a culpa por ele ter chegado atrasado, na verdade, né? Porque ele ficou tentando me ajudar. Professora, é Oi, meu. orelha, mão e perna, para. É o quê? Orelha é o orto, mão é o meta e o pé é o para. Só para lembrar do OMP. Para dessa de catalisador. Calma, nessa não. Desculpa. Aí, ó. Essa é legal, essa é da Rural. Lembra na ordem pra gente. Lembra da ordem pra gente poder fazer numerar a cadeia, né? Aí eu só tenho ramificação. Então, você tem que numerar de um jeito que a sua cadeia principal seja maior e que a ramificação receba o menor número, tá? E óbvio, se eu tiver 3 ramificações de um lado e uma do outro, é óbvio que as 3 de um lado tem que ter o menor número, né? Porque aí eu vou ter um número menor na maioria das ramificações. Você esqueceu da aula porque você não olhou lá. Eu mandei mensagem. Mandei lá no grupo. Gente, levanta, toma um café que já já vai começar a aula. E aí, façam essa 4 aí. Tem, né, Brenda? Mas nomenclatura realmente é um pouquinho mais chata, né? A Alan já mandando a resposta. Tá certa, Alan. Eu quero uma gasolina. foto do Alan. Sem Gasolina. Ah, óbvio, tá escrito ali que é gasolina. Ele é gasoso. Ah, só porque a gasolina quer dizer que ele é gasoso. Não, o Alan me perguntou se era gasoso. Não, tu não entendeu, então. Gás. Ah, tá. Pegou a referência, você não pegou a referência, que pena. Cuidado com o Rafael, né? Que é uma foto do Alan sem camisa. Eu ouvi. Eu achei que ninguém tinha escutado. Eu quero do Long, por gentileza. É o que, gente? Não, velho. Eu vou emoldurar, cara. Vou botar aqui vou botar na frente da minha cama. Assim, vou acordar todo dia e olhar aquilo. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus, eu não aguento vocês. Gente, olha só. Se a gente começar, a gente consegue perceber algumas ramificações, né? Eu tenho aqui uma, eu tenho aqui embaixo outra, e eu tenho aqui uma outra ramificação. Então, a minha cadeia principal vai ser essa cadeia aqui. Sempre da mesma coisa. Foi long, é assim. Então, a minha cadeia principal é essa aqui. A gente vai ter que numerar ela de uma maneira que as ramificações recebam o menor número. Se a gente numerar da direita para a esquerda, eu vou ter 2 ramificações com o número 2 e uma com o número 4. Se a gente numerar da direita para a esquerda, eu vou ter uma na posição 2 e 2 na posição 4. Então, até porque não tem nem gabarito para isso, né? Aí, então, meus amores, o que a gente faz? A gente vai numerar com que ele receba o menor número. Então, a gente vai numerar da esquerda para a direita. Então, a cadeia principal tem quantos carbonos? 5. Então, vai ser pente. Eu só tenho ligações simples, então, AN. E terminação hidrocarboneto, O. Pentano. Assim, a gente já elimina a C e a E, né? Vai ser pentano. E aí a gente vai falar sobre as ramificações. Um carbono é metil. Eu tenho 2 metis na posição 2. Então, é 2,2 dimetil.
mas eu ainda tenho um outro metil na posição 4. Então, é 2,2,4 trimetil, porque eu tenho 3 metis. Na 2, na 2 e na 4. Então, 2,2,4 trimetil pentano. Gabarito, letra B, de Bravo. Pô, eu fiquei entre essas duas. Aí eu ia botar C. Por isso que eu nem A respondi. C é Esperei ver pra porque ver. você esqueceu um carboninho, né? Contou 4 ao invés de Sim. 5 na cadeia principal. Também fiquei em dúvida nessas duas também. Só que eu marquei C. Calma aí. Deixa eu ver a... Essa é boa. Deixa eu ver a dúvida da Brenda. O catalisador ali, ó. No início daquela questão, Brenda? É, da questão anterior. Rapidinho, gente. Opa, vai. Então, no início eu pensei naquela ramificação, teste-butil, acho que é Butil. esse o nome. Essa aqui. É, Sim, mas aí o que que acontece? A sua cadeia principal, você pensou nesse composto aqui bonitinho, né? isso. Então, só que aí a sua cadeia principal seria quem? Seria só esses 3? A nossa cadeia principal ela tem que ter o maior número de carbonos. Então, você vai ter que escolher uma cadeia, né, uma reta, ou você pode virar com o maior número de carbonos. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Se eu não escolhesse, eu poderia escolher minha cadeia principal desse jeito aqui, ó. Ia dar a mesma coisa, ó. Tem que ser uma linha de carbonos. Ó, a minha cadeia principal poderia ser essa. Seria a mesma resposta. É simplesmente a entendi. molécula se movimentando. Mas, entendeu, Brenda? A gente sempre tem que procurar a cadeia principal, ela sempre vai ter que ter a função orgânica, ela sempre vai ter que ter as nossas insaturações, né, uma dupla ou uma tripla, e ela sempre tem que ter o maior número de carbonos. Se você botasse o terc-butil para ser ramificação, a sua cadeia principal ela não teria. Na verdade, o terc-butil teria mais carbonos do que a sua cadeia principal, porque eu ia ter 4 carbonos na ramificação. Esse CH3 aqui embaixo também seria ramificação, Tinha que ser entendeu? os E a minha cadeia propis. principal ela teria só 3 carboninhos. Foi, meu amor? Foi sim, obrigada. Nada. Então, eu já dei um bizu aqui para a próxima questão, tá? Vai. Gente, N é a mesma coisa do que normal, tá? Toda cadeia reta, ela recebe o N, até as ramificações, tá? N-propil são 3 carbonos retinhos. Isopropil, aí são quando abre a boquinha da ramificação. Tá. Não, Caio. Eu não mandei nada. Ué, quem foi que botou? Camila, desculpa. É porque o meu chat, eu não sei porquê, gente, ficou muito grande a letra de vocês. Aí eu não consigo ver, só vejo as 2 primeiras. O Alan mandou. Ah, não, o Alan mandou. Peraí, Gabriel, também não. É uma pegadinha, gente, é uma pegadinha. Pô, eu não sei o que significa esse I. O Will, não sei também, gente, sinceramente. É uma coisa de louco, mas pode considerar como se fosse normal, um octano normal. Mas também não vai mudar, não. É isso, professor?
Alguém acertou aqui, hein? E aí, sou eu. Vê se sou eu também. Gabriel! Gabriel acertou, cara. Boa, Caraca. Gabriel. Excelente. Você não errei, então? Excelente, meu caro. Só o Pô, Gabriel ei, acertou até professor. agora, hein? Só Viu, o Gabriel? Tava se queixando de ontem aí, ó. Calma, o amanhã verá, filho. Ih, gente, confundi, não foi o Gabriel, não. Pô, Eu? professora, tu tem que parar com isso, cara. Pô, cara. Desculpa. Não, foi o Gabriel sim, Gabriel. Sabia. Gabriel dê patrocínio. Pô, Ué, isso Gabriel, aí, você duas Gabriel. vezes? Parabéns, menor. Não, é porque ele mandou uma coisa e depois ele mandou a outra. Cara de Então, pau. mas qual é? A primeira ou a segunda? Porque eu te Então, mandei, a senhora falou que eu errei. Aí eu fui aí e não me tem como, ele consertei. não... A primeira, Ai, ele mandou a Então resposta. ele acertou no aí segundo depois- chute. Exatamente. Aí não tem como, por isso que eu falei, Gabriel acertou. Aí depois eu vi a outra resposta dele, eu falei, opa, não acertou não. A primeira que você mandou tá certa, a segunda tá errada, Gabriel. Então, pô, ô professora, Pô, eu Gabriel. respondi. Long, Não, tá calma aí. certo. O Long Eu acertou respondi. também. A primeira que tá certa, não é? Isso. Então, eu respondi, a senhora tinha falado que eu tinha errado. Falei que Aí eu tava falei, errado, não, aí só pode ser essa. É, Desculpa. Tá bom, finge que a segunda nunca existiu, acabou, vamos Vamos lá. fingir que a segunda não existiu. pô, qual foi, professora? poxa, professora, a senhora é malvada, hein? Vou mandar pra você agora a resposta. Ai, meu Deus. A senhora é Isso, senhora cara. viu? malvada. Tem uma Hein, Malvada. tem uma pegadinha. E a galera não Não, se a ligou senhora na viu? pegadinha. Hein, professora? Oi, meu amor. Porque, tanto que a primeira eu botei só a alternativa. Aí quando a senhora falou que eu errei, aí eu botei a outra com vários sinais de interrogação, entendeu? Foi. Perdão, meu lindo. Perdão. Caio, Professora, a acertou. senhora é maldosa. Maldosa. Alan, cadê A você senhora que não não respondeu explica. ainda? Não, Alan, não. A senhora não explicou o bagulho pra depois Claro que mandar. eu expliquei, gente. Eu falei agora. Não, analisar a fórmula estrutural, tu não entendeu, explicou não. Hã? Explicou não. Falei agora, gente. Calma aí, depois que eles fizerem, eu te explico o problema. Falei sim, falei agora. Eu mostrei pra Brenda. Falei, Brenda, não pode ser por causa disso. Olha, gente, eu posso escolher assim a cadeia. Ah, eu tava fazendo uma questão. Ah, Poxa, não, Rafa, vou corrigir, tá, gente? A primeira é mole, né? Eu tenho quantos carbonos na minha cadeia principal? 8. Então vai ser oct. Só tenho ligação simples da AN e é o hidrocarboneto O, octano. Então continua com todas, A, B, C, D e E. Só que na segunda, a gente tem que escolher a nossa cadeia principal. Primeira coisa, grupo funcional tem que participar da cadeia. Não tem grupo funcional, então não me interessa. Segunda coisa, a insaturação tem que participar da cadeia. Não tem insaturação, então tranquilo. Terceira coisa, tem que ser a maior cadeia. A maior cadeia é essa daqui? Não. A maior cadeia é essa daqui. Ok? O carbono, ele continua. Ele simplesmente subiu. Ele poderia estar ali do lado. A molécula se mexe. Lembra que eu falei para vocês que é incrível e chato pra caramba tentar ver a molécula se mexendo? Então, a gente pega ali, ó, aquele primeiro CH3 ali, ele faz parte da minha cadeia principal. Então, qual é o nome da minha molécula? Eu tenho 7 na minha cadeia principal, hept, AN, só tem ligações simples, O, hidrocarboneto, heptano, e eu tenho um metil no segundo carbono. Então, gabarito, letra D. Esse Gabriel aí tá se tornando uma ameaça já, cara. Tá se tornando muito perigoso, muito forte. Entendeu? Eu mostrei isso, viu, Brenda? Eu dei esse spoiler, gente, na questão anterior. Quem falou que eu não falei isso, só não posso socar porque a gente tá na quarentena, né? Não pode ter contato. Mas aqui, ó, eu falei, eu poderia escolher assim, gente, desse jeito aqui, subindo. Ah, mas ali tava diferente.
Óbvio, na prova vai estar diferente também. Se a gente pensar em quantas moléculas orgânicas existem, Maldita formatação. elas se mexem, né? Então fica complicado. Foi mais para a gente relembrar essa parte, tá? Fazer um exercício ou outro e vamos ao que interessa. Livre o quê, Long? Nem o Caio nem eu entendemos. É. O choro é Professora, livre. Oi. isso aí tá naqueles slides que a senhora mandou pra gente? Não, essa é nova. Essa daqui eu não montei o slide porque é muita figura. Então eu vou tirar print. Não, eu vou enviar. Então eu não vou tirar print. Igual eu enviei ontem o slide, quando acabou a aula, eu vou enviar também. Gente, ó, já vou contar para vocês uma coisa. Se alguém quiser algum material de química, só chama o Long. Não, me chama não, chama o Long. Long, Chama a o Long. máquina. Porque ontem ele ficou 1 hora, tadinho, tentando resolver o meu problema. Aí me fez chamada de vídeo para tentar olhar o meu computador para ver como que resolvia. Olha, ele mexeu tanto, o computador descarregando, eu tive que botar para carregar e ele mexendo. Tadinho, ele ficou até quase meia-noite tentando me ajudar. Aí a minha maneira Hackeando a longa distância. a minha maneira de ajudar ele foi eu dei todo o meu material para ele. Mano, Entendeu? vocês não Então têm ele noção tá do quanto ele arquivo tá com tem, mais cara. de 50 folhinhas lá. Foi um pagamento, foi o pagamento. Long, tá foda, Long. Envia pra Exatamente. nós. Enviei Mano, tudo. Assim, é muito não tem arquivo, ordem. velho. Na verdade, acho que até tem ordem, mas aí se alguém quiser, tá lá, depois fala o Long, cobra, tá? Pode vender, eu deixo. Não. Qual foi, Long? Não, que vender, professor. Long. Deixa a gente usufruir do esforço do seu trabalho, por favor. De graça. Mano. Então, gente, bora lá. Funções orgânicas. Né? A gente falou sobre os hidrocarbonetos, agora a gente vai falar sobre as funções oxigenadas. O que são isso? São funções que, além de carbono e hidrogênio, eu vou ter oxigênio na fórmula. Posso ter oxigênio como heteroátomo, ou eu posso ter um oxigênio no final da cadeia, ou em cima da cadeia. Né? Como eu falei, ele só vai ser considerado heteroátomo se ele estiver no meio. Primeira função orgânica, álcool. O álcool, essa fórmula geral, eu boto, mas eu não acho legal gravar, porque é melhor a gente analisar, né? A gente sabe não, vocês já deveriam saber, eu acho que a galera sabe, e vocês vão saber nas nossas próximas aulas, que existem moléculas que fazem isomeria. Então, vão existir duas funções diferentes com a mesma fórmula geral. Então, não vai ter muita lógica você gravar a fórmula de tudo. Entendeu? Já falei pra gente guardar o nosso HD para outras coisas. Então, aqui, ó. A terminação de álcool. Lembra lá que a gente bota na terminação do alcano? Octano, butano, pentano, etano. No álcool vai ser ol, etanol, butanol, pentanol. Tudo bem? Então, ol. Terminação ol é um álcool. E qual é a caracterização de um álcool? Ele vai ter uma cadeia carbônica, esse R significa cadeia carbônica. Ele vai ter uma cadeia carbônica e aí ele vai ter uma hidroxila ligada nessa cadeia. Isso é um álcool. Pegou uma função, tem um carboninho ligado à hidroxila, álcool, tá? Então, tá vendo? Perdão, tem que ser saturado, tudo bem? Anotem. Álcool é a hidroxila ligada a um carbono saturado. O carbono tem que estar fazendo ligações simples. Então, aqui para vocês, ó. Um álcool. A hidroxila está ligada a um carbono saturado. Aqui, ó. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Ah, professora, tem uma insaturação, mas não é no carbono. A insaturação está aqui, não me importa. O carbono da hidroxila, tudo bem? O carbono da hidroxila tem que ser saturado. Então, o álcool é uma função orgânica em que a minha hidroxila está ligada diretamente a um carbono saturado. E a terminação é ol. A mesma maneira, tá? Só que aí, meus amores, na hora de dar a nomenclatura desse cara aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente vai contar
o primeiro carbono sendo esse. Por quê? Porque o meu grupo funcional, que é a hidroxila, o meu grupo funcional vai receber o menor número. Agora sim, né? Agora a gente não precisa mais se preocupar com nada. Viu o grupo funcional? Ele tem que receber o menor número. Então, esse carinha aí, tá? Álcool. A hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Mas se a hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado, se a hidroxila estiver ligada, vou falar do fenol já já. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado, ele é um álcool, mas ele é um álcool específico. Ele é um enol. Lembra que en significa insaturação? En significa insaturação. Ol vem de álcool. Então, enol é um álcool insaturado. A minha hidroxila está ligada, ó, a um carbono insaturado. Ó o carboninho fazendo uma dupla ligação. Esse cara é o enol, tá? E aí, na nomenclatura, a terminação é ol, só que ao invés de ser, por exemplo, etanol, esse pode ser um etenol, entendeu? Quando vem no início. Como assim no início, meu lindo? Fala, Gabi. Isso, o en, exatamente. O en, ele significa dupla, né? O enol, ele vai ser exatamente isso. O enol, ele é um álcool em que o carbono que está ligado à hidroxila vai fazer a dupla ligação. Aí esse en aí, né? Esse infixo, não é nem fixo o nome, acho que é infixo mesmo. Tem o pre, o inso, o infixo dele, en, né? Enol, é isso. É um álcool em que o carbono faz a dupla ligação. Então, álcool, hidroxila ligada a um carbono saturado, enol insaturado e o fenol, hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Presta atenção, diretamente, tá? A minha hidroxila, ela tem que estar ligada direto no anel. Aqui, ó, direto no anel aromático. Terminação é ol também? Terminação é fenol. O fenol, ele recebe o nome de fenol, entendeu? Fenol? Se eu tivesse 2 hidroxilas, seria o difenol. Se eu tivesse 3, trifenol, entendeu? Ou a gente dá o nome, 1,3,5, né? Bota aqui, a gente aprendeu semana retrasada, a botar os nomezinhos, né? 1, 3, 5, trifenol. Né? Se ele tiver 3 ou mais, ele já é um polifenol, que tem 3 hidroxilas. Mas o nome do fenol é fenol, não tem terminação, entendeu? Então, meus amores, só pra gente voltar, nossa primeira função orgânica, que é o álcool. Oi. Se tiver mais de um tipo assim, o mesmo grupo funcional, só que em mais de um lugar. Ele pode ser um de álcool, tem problema. Eu posso botar uma hidroxila aqui nessa ponta. Beleza. Entendeu? Aí ele pode ser um de álcool. Uma outra coisa que eu queria falar. Esse álcool, esse é um álcool primário. Por que esse é um álcool primário? Porque ele está ligado, a hidroxila está ligada ao carbono primário. Ok? Então, se em algum momento aparecer para vocês álcool primário, ó, tá ligado ao carbono primário. Lembra que a gente sempre vai primário, secundário, sempre na relação do carbono, né? Ajuda a identificar. Isso. Oi, Gabriel, pode. Você usa o termo, o nome aromático. Só que se ele for um fenol, ele é uma coisa especial, tá? O aromático pode ser o benzeno, o naftaleno, né? O antraceno. Se eu tiver um anel aromático na minha cadeia, tudo bem. Agora, o fenol, ele é o benzeno ligado diretamente à hidroxila. Então, ele se transforma em fenol, ele muda. Tá? É a mesma coisa a água oxigenada. A água oxigenada é a água que recebeu mais um oxigênio. Então, eu mudei a minha substância. Tá? O fenol, ele é um aromático, mas ele é um aromático com uma hidroxila. Entendeu? Então, o ílico, né? O ílico é a nomenclatura usual. Ílico. Tá? Esse cara, ele seria o isopropanol. Ah, entendi. A terminação, porque existe a nomenclatura IUPAC, que é a reconhecida, e a nomenclatura usual.
né? A acetona, o nome verdadeiro da acetona é butanona. Não, é propanona, perdão. A propanona é a nossa acetona. Caramba! A nossa acetona, ela é a propanona. Então, o nome usual é acetona. Da mesma coisa, o álcool isopropílico, né? Ele é o isopropanol. Só que o Alan quer acabar comigo. Eu não vou nem te responder, o Alan. Ai, meu Deus, Caio. Tu tá falando de brincadeira ou você tá falando sério, o Alan? Tá rindo, tá brincadeira. Eu, Isso, Caio, estou Caio, falando eles sério. podem entrar em isomeria de função, sim. Não juntos. Ah, Não juntos. O álcool, ele entra com éter. O álcool e o éter, eles são isômeros de função, né? O enol não vai ser junto com o álcool, porque quando você bota uma dupla, você tira um hidrogênio. Então não vai ter mesma composição. E o fenol entendi. também. Professor, O Alan tá me perguntando a fenolftalina, que é o indicador de ácido base. Eu não vou nem... Não, E a fenolftalina? É um composto lindo. Procura aí depois. Procura depois, Alan. Olha o composto, como ele é bonito. Só sei que deixa transparente ou rosa. Um dos dois. Ele é lindo. Fica rosa em meio básico. professora, Então, gente, foi a primeira? Tranquilo? professora, Oi. quando um álcool, no caso desse fenol aí, o álcool, né? Ele é primário, secundário, isso afeta na qualidade, alguma coisa assim? Na qualidade? Sim. Não ensina a qualidade, é porque o álcool ele sofre oxidação. O álcool terciário, ele já não se oxida. Todo mundo não, vocês não. Mas um ser humano que toma vinho, né? Ele viu, dá pra tatuar a fenolftalina, é grande pra caramba. Uma pessoa que toma vinho, se ela deixar o vinho aberto, isso é reação orgânica. Se ela deixa o vinho aberto, o álcool do vinho se transforma em ácido. É uma oxidação, né? O oxigênio, né, que é um oxidante natural, ele vai oxidar o álcool a ácido. Entendeu? O álcool primário. O álcool secundário, ele já vira acetona. O álcool terciário, ele não vira nada, ele não reage. Então, a questão se o álcool é primário, secundário ou terciário vai variar na questão da oxidação dele, entendeu? Das reações, de fato. Não implica se ele vai ser forte, fraco. Não, vai implicar nessa parte da reação em si. Entendeu? O que acontece com ele? Qual tipo de álcool eu posso usar para formar alguma coisa? Eu estou em um laboratório, eu quero fazer, sei lá, acetona. Que álcool que eu pego? Então a gente consegue para isso. Entendeu? Não acontece nada. Quem me perguntou foi o Caio. Camila. Não acontece nada, porque, Cami, é igual o vinagre. Vinagre é ácido. É um ácido orgânico, ácido acético. Entendeu? Não acontece nada, não. Só não é um gosto muito agradável, né? Gabriel, eu tomo vinho novo. Suco de uva feito na hora. Então, gente, que bom. Então, ó, éter. Éter. Nossa próxima função. Olha lá, o Alan tá lá na frente já. Éter, nossa próxima função orgânica, tá? Vamos dar uma olhada aqui que a gente ficou fazendo questões e revisando e acabou que precisa dar uma acelerada aqui. Então, éter, nossa próxima função. O éter, ele vai ser um carinha que vai ter o oxigênio no meio da cadeia carbônica. Ele é um éter. Acabou. Ó que bonitinho. Ó, parece uma aranha, né? Ele tem um heteroátomo, que é o oxigênio. Esse é o éter. E a terminação dele é uma das mais difíceis. Oxiano. Por que é oxiano? Porque o éter, ele divide a cadeia. Vocês conseguem perceber que essa cadeia está dividida? A cadeia principal, eu tenho duas partes. Eu tenho essa e eu tenho essa. Antes do oxigênio e depois. Então, a gente bota... Quem está antes do oxigênio? Um carbono só, né? Esse cara aqui. Então, um carboninho só, prefixo met. Então, esse cara é o metóxi, met mais oxi, metóxi.
E depois eu tenho quantos? 1, 2, 3. Metoxipropano, tá? Então, a nomenclatura, por isso que eu falei que a gente precisava guardar HD. O HD vai ser justamente para isso. A nomenclatura desse cara é metoxipropano. Cuidado que aqui não é um carbono, tá? Aqui, ó, esse negocinho aqui não é um carbono. Só é uma ligação. É uma ligação entre o oxigênio e esse carboninho aqui, tá? Então, esse traço aqui é uma ligação entre o oxigênio e esse carbono. Então, eu tenho 3 carbonos depois, ó. 1, 2, 3. Professora, Rapidinho. Então, antes eu tenho 1. Metoxi. Depois eu tenho 3. Propano. Metoxipropano. Por isso que é oxi, pontinho, pontinho, ano. Tá? Na verdade, tinha que ter até uns pontinhos aqui antes. Acho que ia ficar mais fácil. Fala, Caio. então é como se eu tivesse uma. Tipo assim, o maior dele, a maior quantidade de carbonos fosse uma cadeia principal e o menor fosse tipo uma ramificação somada a oxi? Não, o oxi vem do oxigênio. Ah, Entendeu? que tipo, MET, né? MET é a classificação de ramificação, não é? Não, metil, né? Nada a ver. MET é o carbono. É, eu sou um gênio. Foi? Não, tem problema não. Foi, gente. Então, é mais para a gente reconhecer, tá? Um éter, ele vai ter esse formatozinho da aranha. Bonitinho. Acho que agora é lá pro outro lado. Próximo. Agora eu gosto. Aldeído e cetona. Cuidado, eles são muito parecidos. Tá? Aldeído e cetona. Tanto o aldeído quanto a cetona, eles têm a carbonila. Tá? Eles têm a carbonila, o grupo funcional carbonila. Que grupo funcional é esse, professora? É o C-OH. Isso aqui é uma carbonila. Tá? C-OH. Professora, Isso é uma carbonila. Oi? a senhora falou do éster, que estava ali embaixo? Não, vou falar depois. Ah, tá. Valeu? É Tudo porque bem. tá desse lado aqui. Então, na verdade, a carbonila a gente não conta nem com H. A carbonila é C-O. Isso aqui é uma carbonila, tá? Isso aqui é uma carbonila. C-O. Carbonila. O aldeído, ele vai ter uma carbonila primária. O que é uma carbonila primária? É uma Ligado a um carbonila, carbono primário? teoricamente, né? Só quando ele for aromático que a gente está vendo aqui que não. Mas, teoricamente, a maioria das vezes, tirando essa linda exceção aqui, uma carbonila primária, ela vai estar ligada ao carbono primário. Então, o aldeído, a terminação é al, mole, butanal, pentanal, propanal, tá? Al de aldeído, ol de álcool. Então, assim, o éter que é chato, o éter e o éster, que são chatos para a nomenclatura. Os outros são tranquilos, tá? Então, terminação al, veio de aldeído, e eu vou ter uma carbonila primária no aldeído. Deixa eu mostrar para vocês. O aldeído, a carbonila, ela sempre fica na ponta, tá? Sempre fica na ponta. Se eu pegar uma função, deixa eu mostrar aqui embaixo. Então não vai ter o número antes do grupo funcional, né? Como assim, o número antes do... Tipo, que nem no álcool, 2-ol no final. Não, porque vai estar na ponta. Olha que lindo, gente, os compostos orgânicos. Ó, coisas lindas. Essas questões dão medo. Caraca, é uma delícia. São bonitas, mas dão medo. Justamente por serem bonitas. Achei uma bonita, vou mostrar pra vocês. O antivírus AZT parece uma pessoa dando tchau. É mesmo, né? Vocês são demais, cara. Tá dando tchau pro vírus. Olha isso aqui, isso parece uma pessoa mesmo.
Você diverge. Ai, meu Deus, eu não aguento. Nossos gostos se divergem, prof. Porque a cadeia aromática ela não tem carbono primário, ô Gabi. Mas vai estar na ponta também. Entendeu? É porque uma cadeia aromática ela só tem carbono. Todos os carbonos são secundários. Então, mas sempre vai ficar na ponta. Professora, Oi. calma aí. Aí, tipo, no exemplo que tava lá em cima, mas aquele tinha um. Como é mesmo o nome do último agora? Esqueci. Que é Aldeído. C dupla O C e dupla O. uma. H. Isso. Aí ele tava na pontinha. Ele não é o primeiro, não? Ele não é primário. Ele é o primeiro. Tá certo? Mas eu tô falando que ele não está ligado a um carbono primário, porque se está fechada a cadeia, não existe carbono primário. Porque na cadeia, para fechar, cada um se liga a dois. O de frente com o de cima e o de baixo. Entendeu? Sim, entendi. Obrigado, prof. Nada. Então aqui, gente, ó, deixa eu mostrar para vocês o aldeído. Aqui, ó. Na ponta. CHO, aldeído. Ó. CHO. Aqui, ó. CHO. Isso é um aldeído. Sempre vai estar na ponta. Ele pode escrever C dupla OH ou ele pode escrever CHO. Tanto faz. Mas a classificação, né? O que vai. Já respondemos a questão. Sem querer. Mas o que está me dando. E uma característica dos aldeídos são cheiros, tá? Essências, fragrâncias. São aldeídos. Compostos orgânicos, eles têm uns cheirinhos, né? Uns agradáveis e outros extremamente desagradáveis. Mas o aldeído, ele trabalha nessa partezinha aí de perfume. Então, meus amores, já fizemos a questão 12. Eu tenho um aldeído, tá vendo? Eu tenho CHO na ponta. Então, o aldeído ele sempre vai ser caracterizado como um C dupla O nas pontas, tá? C dupla OH. Às vezes ele não coloca esse H. Ele põe C dupla O, pronto. E aí você se ferra, né? Ele some com o hidrogênio. Porque você tem que saber que o carbono vai se estabilizar com o hidrogênio, né? O que falta de ligação para o carbono, o hidrogênio vai lá completar. Então, nem sempre ele bota esse hidrogênio. Por isso que eu falei que era C dupla OH e depois eu tirei e falei, não, gente, só o C dupla O já caracteriza. Justamente para você não ficar procurando um H e não ter. Então, quando ele escreve CHO ou C dupla OH, é um aldeído. E o aldeído sempre fica na ponta. Diferente da cetona. Cetona, eu tenho carbonila no meio da cadeia. Aldeído, eu tenho carbonila nas extremidades. Tudo bem? Então, aldeído, eu tenho aqui, ó, na extremidade, e eu vou mostrar para vocês na cetona como que fica, tá? Aqui. Cetona, eu tenho aldeído, nossa. Cetona, eu tenho a carbonila no meio, ó, no meio. Óbvio que eu posso ter, vou desenhar um aqui para vocês. Não, no meio não significa que ele vai ser dividir exatamente na metade, tá? Eu posso ter essa cadeia aqui. E aí aqui eu tenho uma dupla. A minha dupla, que linda. Por que eu botei lilás esse negócio? Isso é uma cetona. Isso, tem que olhar, Gabi. Perfeito. Tá vendo? Isso é uma cetona. Por quê? Porque eu tenho um C dupla O no meio da minha cadeia. Se fosse aldeído, ia estar ou aqui, ou aqui. Como não está nas extremidades, cetona. Então, a diferença de aldeído e a terminação de cetona é ona. A diferença de aldeído para cetona não tem problema não, Gabi. Pode perguntar, pelo amor de Deus. Pode perguntar. Então, a diferença de aldeído para cetona é isso. O aldeído
a minha carbonila, ela fica no carbono primário, ela fica nas pontas, nas extremidades. E a cetona fica no meio, tudo bem? Então, Doutora, Oi, pode repetir a cetona porque deu uma caída pra mim? não tem problema não, repito. A cetona, eu tenho carbonila, tá vendo? Tanto a cetona quanto... É a mesma coisa no álcool. O álcool e o enol, os dois, eles... que foi, Long? O álcool e o enol, os dois eles vão ter hidroxila, OH. Só que no álcool a hidroxila é no carbono saturado e no enol a hidroxila é no carbono insaturado. A cetona e o aldeído, os dois vão ter a carbonila. Só que no aldeído a carbonila fica nas extremidades e na cetona a carbonila fica no meio. Quando eu digo no meio, não é necessariamente no centro, é no meio da cadeia. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. No meio. Aqui, essa aqui é a acetona, é a propanona. Ó, no meio. Eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui e eu tenho esse carbono aqui ligado. Tá vendo? Aqui, ó. CO é acetona. CO. C dupla O ou Entendi. CO. Então, a diferença de aldeído para acetona é apenas a posição da carbonila. E, gente, olha a diferença que isso faz em um composto. A acetona, a gente sabe que ela serve para remoção. A acetona pura, ela serve no refino da cocaína, né? Tanto que em laboratório, a acetona que a gente usa em laboratório, ela não tira o esmalte, ela quase arranca o dedo, de tão forte que ela é. Mas a acetona ela é trabalhada nessa parte, né, de remoção. E o aldeído, ele é usado nos perfumes, nas fragrâncias, nas essências. Só a posição de um grupo funcional. Se ele está no meio, ele trabalha na remoção de coisas. Se ele está na ponta, eu trabalhei um pouco, ô Caio, nessa parte. Que? Com cocaína? Com cocaína? Não, gente. Na parte de identificação, respirem, respirem. Agora eu sei Na como é que ela. parte de identificação, calma. Que eu fiz um curso, que aí é sobre essa parte de química forense, né? Essa parte de perita, essa parte legal. E aí também tem essa parte de... Alan. Aí também tem essa parte de para você saber, né? Como que funcionam as drogas e como que a gente faz para detectar. E a cocaína a gente usa um reagente que fica azul, né? Azul de bromo. Eu já vi isso na televisão. Eles usando isso. Então, exatamente, é isso aí, não é? A gente não tem contato com a droga, a gente procura reagentes que vão reagir com ela para poder mudar a cor e mostrar, e que reagem só com Só ela, não tem entendeu? contato quem não quer. O composto Graças a Deus. usado nos aeroportos, né? Oi? Isso aí, exatamente. Então, é exatamente isso, gente, não é não é nada demais, não. Por isso que eu falo com um pouco de propriedade, entendeu? Eu já trabalhei. É igual na questão de remédio anticancerígeno, né? Também já trabalhei nessa parte. De tentar sintetizar, fazer a imitação de uma enzima que a gente tem, né? Que ela ajuda no combate ao câncer. Então, eu fiz 5 anos de pesquisa. Alguma coisa tinha que sair dali, né? Não tem como. Mas é basicamente... Oi. Teve um cara que ele tava levando um fermento especial lá Caio, tá assim, travando faz o em seu. casa, Não tô depois te tipo, ouvindo o cara foi direito. preso. O seu tava travando assim, dando uma falha, seu microfone no início. Então vou simplificar. O cara tava levando um fermento dele lá da casa dele da Alemanha. Aí o que aconteceu? Ele foi preso porque deu positivo pra cocaína. Né, Letícia? Bizarro, cara. Verdade. Mas não é possível. Porque realmente a galera bota fermento na cocaína, mas a identificação não é no fermento, até porque a cocaína que chega ela é pura, né? É a pasta base, é o cloridrato de cocaína, que depois vai se misturar, né? A planta ela passa por uma série de transformações, joga ácido sulfúrico. Gente, vocês não têm ideia de quanta coisa eles colocam para formar, faz uma esterificação,
quanto tempo, quantas coisas eles colocam para poder formar aquela pasta base. E aí a pasta base é misturada com óxido de cálcio, que é a cal, é misturada com fermento, é misturada com outras coisas para poder É pra te matar render. mesmo. Não, e para poder render. Porque uma pasta base de cocaína, ela vale vários R$ 1.000, tipo, cerca de R$ 20.000 aí, 1 quilinho de pasta base. E essa pasta base, ela se transforma, 1 quilo se transforma em 20 quilos da cocaína que não é pura, né? Não sou não. O YouTube vai Mas derrubar essa aula, aquele cara. homem é demais. Mas é basicamente isso, tá? Volta aqui para a aula. Eu só queria que vocês entendessem. Depois vocês peguem, se quem quiser pegar a fórmula do cloridrato de cocaína e analisa, vê quais funções orgânicas você tem, né? Qual função você tem. Pega o composto e analisa ali. Nossa, eu tenho essa função, eu tenho essa. Faz com a cafeína, faz com várias. Dá para trabalhar. Qualquer composto, adrenalina, vai pega aí. Dopamina, serotonina, noradrenalina, né? Os hormônios. Vai brincar. A testosterona, gente, a progesterona, são cetonas. Pensa, terminação de cetona, É mesmo? progesterona, cetona. Caramba. Eu acho que eu tenho aqui uma questão dela. Eu vou mostrar para vocês. São cetonas. Óbvio que não tem só. Normalmente a gente não tem só uma função, né? Os compostos orgânicos, eles normalmente apresentam mais de uma função orgânica. Mas eu tenho essa questão. Não sei se eu coloquei aqui. Ah, gente, olha que legal que eu botei para vocês no final. Um resuminho bonitinho, olha. Ó. Tá vendo? O grupo, o nome, a estrutura, o sufixo e um exemplo. Depois dá para vocês olharem. Vai sair na minha geladeira, mano. Quem falou isso? Eu, pô. Vou botar aqui do meu lado. Vou colar aqui Foi na o Alan. parede. Foi o Alan? Vou colar aqui na paredinha. Junto com o meu horário. Aqui, ó. Só para mostrar para vocês lá no vírus, não é no vírus não, gente, calma. Aqui, dopamina, serotonina. Ó, ina vem de amina, tá? Altas Dopamina, aminas. serotonina, feniletilamina. Então aqui, Que... ina, tudo amina. Aqui, nessa E aí a questão gente 13, respondeu a questão. ó, a 13 da UERJ, progesterona tem cetona. Então, você vai procurar aqui um composto que só tem cetona. Tá vendo? Estrona, que é um hormônio, tem fenol e cetona. Olha o fenol aqui, tá vendo? A gente consegue achar o fenol. Já achei, ó. O fenol, tá vendo aqui? Cadeia fechada, ó. Anel aromático com a hidroxila. E olha a cetona aqui, C dupla O, no meio da cadeia. Cetona e álcool é a testosterona. Estradiol, fenol e álcool. Então, assim, a gente tem, né, os hormônios, a gente tem várias funções orgânicas. Várias. Normalmente as questões, elas pedem para você classificar as funções. Eu vou mandar isso aqui para vocês, deixa eu só falar mais um pouquinho e na sexta-feira a gente começa a aula terminando, tá? A gente vai terminar as oxigenadas e eu vou deixar as nitrogenadas para a semana que vem. Falta pouco, Professora, falta só... Oi. a senhora já viu o horário, professora? Vi, 10h23. Que bizarro, cara. A gente nem sente. Porque vocês me amam. Mentira, gente, tô brincando. Não, eu É amo isso sim. aí. Eu amo sim, vai catar. É, isso aí Eu amo mesmo. Vocês são maravilhosos. Gente, só vocês pra me fazer acordar cedo em pleno sábado. Vocês têm noção? 12 horas depois. A gente se despediu ontem, cerca de 8h40 da noite. 12 horas depois. Foi até 9. Entendeu? Então, assim, foi até 9. Hoje, 9 horas, eu já estava aqui. Então, eu estou mais tempo com vocês do que com a minha família. Mentira. Mentira, porque eu estou na quarentena. Se eu não tivesse de quarentena, eu estaria. Aqui, gente. Ácido carboxílico. Ele tem a função carboxila. O que é a função carboxila? É a junção da carbonila, C dupla O, com a hidroxila, OH. Carboxila. Carboxila. Repete. Oi? Repetir? Repete. Repito, claro, Caio. Então, assim, carbonila não é C dupla O? Hidroxila não é OH?
Sim. A Ah, tá. carboxila, ela é a carbonila, C dupla O, com a hidroxila, OH. No mesmo carbono, o mesmo carbono, tá vendo? O mesmo C dupla O, o mesmo carbono que faz a dupla com O, ele se liga ao OH. Isso é um ácido. C dupla O, OH. Isso é um ácido. A terminação é oico, ácido butanóico, ácido propanóico, ácido etanóico, ácido pentanóico, tá? Então, a terminação é oico e eu sempre vou ter C dupla O, OH. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então vai ser tipo COOH? Isso, COH. Perfeito, Caio, perfeito. Ah, eu já vi uns compostos assim. Não poderia ser CO2H, não? Pode. Aqui, ó. É a função que mais cai. Olha ele aqui. Cloroquina. Cloroquina. Eu vou trazer cloroquina pra gente olhar o composto. Aqui, ó. Ácido. Tá vendo? O carbono aqui, ó. C dupla O, OH. Ácido. Você sabe cloroquina é uma amina? Cara, eu não sei sobre a cloroquina. É sério. Ele, na verdade, provavelmente ele tem uma amina sim, tem cloro, óbvio, mas ele tem mais algumas coisas na cadeia. Tipo, cloroquina. Cloro de cloro. Mas é porque E quina, amina esse ina tem aí um que eu não quê? entendo. Tem um Porque quê ali? a amina, ela termina em mina. Dopamina, entendeu? A terminação de amina é amina, é mole. Propanoamina, Escreveram errado. metilamina, entendeu? Então, Não, assim, não, a cara. cloro Que nem é o bagulho da mesa. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. não se aguentou, né, Rafa? Tá perdoado. Então, gente, aqui, um ácido carboxílico, ele vai ter isso aqui. C dupla O, OH, tá? C dupla O, OH. Ó, só uma coisinha. Professora, Oi. aí tipo, por mais que Que isso, a Letícia, tem, maravilhosa. tipo, tenha esse ácido isso aí Quicílico. que a gente acabou de estudar. Aham. Acabou, isso aí. Se tiver, tipo, sei lá, um C dupla O depois, o nome da composição muda? Ou não? Aí vocês não são obrigados a saber. Nunca que ele vai te pedir o nome desse composto aqui. Tá? Se o composto ele tem mais de uma função orgânica, você não é obrigado a saber o nome dela. É isso que você queria me perguntar? Se o nome muda? Muda. Né? Se depois de um ácido você tiver... Igual aqui, ó. Cara, eu tenho várias funções orgânicas aqui. Eu tenho várias. Eu tenho um éster. Na verdade, eu tenho um éster pra caramba aqui. Porque vocês não viram ainda o éster. Ó, aqui eu tenho um éter. Não, ele é um éster, não é um éter, que eu vi o outro oxigênio ali. Na verdade, aqui eu só tenho éster. Quero mostrar para vocês uma coisa antes de falar do éster. Isso aqui não é aldeído. Por quê? Não tá ligado a carbono. Perfeito. Tá vendo? A carbonila, C dupla O, H, ela está ligada a um nitrogênio. Não está ligada. Perfeito, Lelê também. Não está ligada ao carbono. Isso não é um aldeído. Lembra que a gente sempre tem que analisar o carbono. Deixa eu só mostrar o éster para vocês, que tem dois ésteres aqui que eu achei nesse composto. Já vou achar o gabarito, que é éster, óbvio, mas vou mostrar para vocês. Ou a pegadinha tinha que ser a letra A, aldeído. Daqui a pouco a Rafa vai me mandar embora. E aí eu só terminar esse aqui. Então, gente, éster, tá? É a última. Olha quantas funções orgânicas a gente só falou das oxigenadas. Falamos de álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, éter, ácido carboxílico e agora éster, tá? Então, 8. O éster, ele é um carinha lindo. A nomenclatura dele é pior, atuila, tá? Por quê? Porque ele também tem um heteroátomo. Ele é C dupla O, O. Lembra que a gente vai ver a reação
né? Lembra que o ácido, ele é C dupla O, OH. O éster, ele é C dupla O, O, e a cadeia carbônica continua. Então, aqui, ó, C dupla O, O. Eu tenho cadeia antes e eu tenho cadeia depois. Aqui, ó. Ó. C dupla O, tá vendo aqui? Ó, C dupla O, O, e aí a cadeia continua. Isso é um éster, tá? C dupla O, O, e a cadeia continua. Um éster. Metanoato de propila. Isso, exatamente. Aí a gente vai... O primeiro aqui, né? O primeiro é o que está ligado ao carbono. Então, quem está ligado ao carbono aqui nesse aqui é isso aqui. Met-et-prop, né? Propanoato. Na verdade, ele é o et, né? Porque isso aqui de baixo é uma ramificação, né? Então, esse cara, ele é o 2-metil, Cara, met-etanoato. E quantos carbonos eu tenho depois? 2. Etanoato de etila. Chato, chato, chato demais. O que eu quero mostrar para vocês é como que ele aparece. Aqui. você desenhou um carinha na tela. Desenhei um boneco. É o NanoKid. Procurem depois O o NanoKid. O NanoKid é Bacana. bonitinho. Aqui. Ó. C dupla O, O, e continua a cadeia. Aqui. Caraca, é um éster. Aqui, ó. C. Tá vendo aqui, ó? Não é nem esse C, é o de cima. Calma aí que eu já vou te responder lá. Aqui, ó. C dupla O, O e a cadeia. Então, o éster, ele vai ser isso. C dupla O, O, a cadeia. Tá? Éster. C Peraí, dupla por que tá O, fazendo um quadrado ali? É um cadeia. ciclo? É, ele tá fechado. Cadeia fechada. Putz. Deixa só eu ver alguma coisinha aqui. Esse desenho ficou estranho agora. Vou limpar. Ô, tem alguém chorando? Como assim, chorando? Eu ouvi um barulhinho. Ah, não, foi minha irmã dançando. Ela tem uma deficiência e ela faz as coisas dela na linguagem dela. Só pra gente fechar, vamos fazer essa última aqui, tá? Enquanto eu vou responder só quem me perguntou aqui, deixa eu ver. Não, Gabi, ele não liga cadeia, é a mesma cadeia, tá? Ele não liga duas... na verdade, a questão do ligar cadeia, se você conseguir imaginar, né, no sentido de que tem carbono antes e tem carbono depois, sim, tá? Sim. Ele, se for nesse sentido, ele liga, tá? Só existem duas funções orgânicas que fazem isso, oxigenadas, que é o éter, que tem o oxigênio entre duas cadeias carbônicas fazendo essa ligação, e o éster, que ele tem o C dupla O, O no meio das duas cadeias carbônicas. Então, sim, pensando por esse lado, Gabi, tá certo. Gabi não, Gabi. Oi, Caio. Ah, Alan, calma aí. O Alan me perguntou aqui antes do Gabi, eu não respondi. Do Gabi. A Rafa falou Gabi ontem, aí eu ficou com Gabi. Alan... Então, a fórmula geral, ela segue esse padrão de R tal, 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 tal. Mas tal, tal, né? C dupla O, O, e cada função tem a sua. Mas não tem como, não existe um padrão igual lá no álcool, né? O álcool tem, aqui, ó. A gente não consegue ter uma fórmula padrão, porque se fosse só para éster, teria. Se fosse só para álcool, teria. Mas para os compostos que a gente tem, eles são misturados. Então, exemplo, não tem uma fórmula geral para eu achar os hormônios. Porque cada hormônio ele vai ter uma função orgânica diferente, então vai mudar a fórmula, entendeu? Os compostos orgânicos em si, eles são uma mistura de várias funções orgânicas, então a gente não consegue achar uma fórmula para esses compostos.
A gente tem a fórmula geral das funções separadamente, entendeu? As funções separadas, elas apresentam. Que não vale a pena gravar, mas elas apresentam. Mas compostos químicos, eles são misturados. Aí não vale a pena. Foi? Era isso, ou Alan? Ou não? Alan? E morreu. Era isso, ele me respondeu aqui. Então, gente, Ah, tá. aqui. Isso aqui é uma questão da UERJ, biologia. Biologia com química, porque a UERJ faz isso, né? Então, olha só, ele quer progesterona. Progesterona só tem cetona. Lembra que a cetona é C-O na cadeia, no meio da cadeia. Só tem que ter cetona. Qual é a única função que eu só tenho cetona? A letra D. Aqui, ó. C-O e C-O. Tá vendo? Ah, professora, a última tá na ponta. Não tá. Se você olhar de perto, né? Mais ampliado aqui, vocês vão ver. Eu vou acabar antes de 10h40, tá, Rafa? Calma aí, eu já vou acabar. Então, aqui, ó. Se vocês forem analisar, aqui, tá vendo? Eu tenho um carboninho ali depois, no final. Eu tenho uma perninha ali. Então, é uma cetona. Então, a letra D é a progesterona. A estrona, eu quero um fenol. Ó, primeiro, vamos achar fenol, porque tem fenol tanto na estrona quanto no estradiol. Fenol e fenol. Lembra que o fenol é um anel aromático ligado à hidroxila. Aqui, ó. Anel aromático ligado à hidroxila. Aqui, um anel aromático ligado à hidroxila. Então, a A e a B são fenóis. A gente já sabe que a C é a testosterona, mas deixa pra lá. Então, assim, aqui, o anel aromático aqui tá ligado a quê? Essa função aqui, na verdade, essa função aqui. Ali a gente já sabe que é um fenol. Essa função aqui é o quê? Cetona de novo. C-O. Então, fenol e cetona é a estrona. Aqui, ó, hidroxila ligada a um carbono que não faz dupla. Álcool. Hidroxila é álcool, gente. Olhou a hidroxila sozinha? Álcool, fenol ou enol, tá? Então, álcool. A letra A, eu tenho cetona e fenol. Cetona e fenol, então é estrona, a letra A. Na letra B, eu tenho fenol e álcool, então a letra B é o estradiol, é a fórmula do estradiol. Na letra C, eu tenho uma cetona. Cetona tem todos. E um álcool, ó. Então, eu tenho a testosterona. E na letra D, eu só tenho cetona, progesterona. Então, a gente consegue fazer essa brincadeirinha aqui. Ai, Caio, essa piada eu não aguento, cara. Rexona é uma cetona preparatórica. Rexona. Pô, pior que o nome do meu jabuti se chama Rexona. Aí. Gente, eu não falei a função nitrogenada só tem duas, tá? Amina e amida. Vou deixar para falar na sexta-feira, a gente começa falando sobre isso e depois a gente continua o equilíbrio. Mas vou mandar para vocês isso aqui e Pode mandar. leiam, tentem rabiscar, pode vir com dúvidas, tá? Sem problema nenhum. Esses aviões aí. Vem com dúvidas e a gente faz bonitinho. Sexta-feira. A Brenda bota um caminhão, aí o Long bota um avião. Eu não entendo esses negócios de vocês, não. Aqui, gente, ó. Caminhão, Outra clássico. cetona. Foi a Camila que bota. Aqui, ó. Outra cetona. Quem tem essa voz grossa aí, Jesus? Quem falou? Ian. Nossa, Ian. Aqui, ó. Outro éster. C-O, e continua a cadeia. Então, vocês têm que brincar assim, tá? Vocês têm que pegar o composto e analisar. Pega a molécula de cafeína, pega o hormônio, pega a cloroquina. Pega os hormônios e vão riscando, vão analisando, vão vendo que funções tem.
tá? Só não se precipitem olhando os nitrogênios ainda. Ou olha aqui a questão que tem aqui, bonitinho, que eu vou enviar para vocês. Então, é mais fácil, né? As nitrogenadas. Mas rabisquem, tá? Rabisquem. Pega, imprime isso aí. Ou se não tem como imprimir, copia a fórmula no papel e vai rabiscando, vendo o que é, o que deixa de ser. Vou mandar para vocês. Tem bastante coisa. O Long provavelmente já tem, porque foi tudo para ele, né? Todas olha. E aqui, gente, isso aqui ajuda muito, ó. Muito, muito. Vai estar junto. Cola isso no armário e todo dia dá uma olhada. Vou botar do meu lado aqui. O que vocês estão discutindo? Que eu não estava vendo nada aqui, agora que eu estou olhando. É o papo aleatório. Quem é maravilhosa, Camila? A Brenda? Você. Não, é a Brenda. Que a Brenda é aquela outra também, a Brenda. Ela também. Camila também. Ah, tá. Agora eu entendi. Gente, Rafinha, vou encerrar aqui, tá? Ok. Vamos, Brasil! Gente, Valeu, professor. bom sábado. Não, é só para ela parar de gravar que acabou a aula.